Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 44 em diante, diz assim: Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Que a bendita paz de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida e com toda a tua família. Estamos retornando para a realização de mais um programa, O que a Bíblia diz. Este é o programa de apologética da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Pernambuco. E nós queremos, no início do programa, como sempre fazemos, transmitir a todos os nossos queridos telespectadores a saudação de nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, acompanhada de um abraço fraternal e do Salmo 133. Queridos, o nosso pastor tem dedicado todo o esforço para que a Rede Brasil de Comunicação possa ir mais longe e com mais qualidade, transmitindo Jesus, transmitindo a verdade. E como sempre fazemos, queremos convidar você a ser um divulgador da programação da Rede Brasil, um agente multiplicador. Você pode fazer com que outras pessoas também sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho, pela palavra de Deus. E aí você pode fazer isso divulgando, não é? Incentivando, motivando outras pessoas a assistirem também à nossa programação. Por exemplo, agora mesmo, você pode entrar aí nas redes sociais, não é? E você pode convidar outras pessoas para assistirem à programação, para acompanharem o programa O que a Bíblia diz. E você certamente será recompensado por Deus. Prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas, não é? No programa de hoje, nós estaremos concluindo a resposta às questões enviadas pelo prezado irmão Yuri sobre o batismo com o Espírito Santo. Como nós já vimos, tudo começou naquele cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes. Mas não ficou restrito àquele momento e àquele lugar. Essa bênção, esta dádiva divina, que é o batismo com o Espírito Santo, que é uma experiência subsequente à salvação, né? Ela se espalhou por todo o mundo. E nós estamos aqui falando, queridos, do dunamis de Deus, ou seja, do poder de Deus em ação. É assim que está no texto original, lá de Atos, capítulo 1 e verso 8, que nós já citamos aqui e que você conhece tão bem, onde está dito: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra virtude aqui, do original grego, é dunamis, não é? Poder de Deus em ação. Então Jesus disse: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, este termo virtude, que é a tradução do termo dunamis, e significa mais do que poder, porque significa poder de Deus em ação, aqui nessa passagem bíblica, não é? Esse termo, por exemplo, dá origem a palavras como dinamite, dinâmico, não é? Então não dá para a gente imaginar o poder de Deus em ação, não é? Uma dinamite, vamos dizer assim, em explosão, não é? Restrito apenas a um momento na história da Igreja de Cristo. Então não dá para a gente pensar o poder de Deus que foi derramado sobre a igreja apenas ali restrito àquele momento do cenáculo, ou no cenáculo ali
em Jerusalém. Por exemplo, a gente imaginar, como nós já falamos aqui, a Trindade divina em seu conselho secreto, decidindo o seguinte: bem, nós vamos dispensar uma porção de poder para a igreja neste momento, e apenas neste momento, para que ela possa realizar a evangelização inicial. Isso, claro, de forma eficaz. Depois nós cessaremos este poder sobre os crentes e eles vão realizar essa missão como puderem, eles vão dar o jeito deles. Dá para a gente aceitar isso, queridos? Claro que não dá, não é? O poder de Deus, o dunamis de Deus, foi derramado sobre a igreja, e enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra desenvolvendo a tarefa da evangelização, este poder estará à disposição da igreja. À disposição da igreja. Então é importante que a gente entenda essa doutrina bíblica como ela está exposta na palavra de Deus. Prezado irmão Yuri, é muito importante aqui distinguir as línguas estranhas como sinal do batismo com o Espírito Santo e o dom de variedade de línguas. Veja que nós estamos respondendo todas as questões que o irmão Yuri apresentou, não é? Na nossa resposta aqui, na resposta que estamos trazendo. Então, é importante fazer essa distinção entre línguas estranhas como sinal, como evidência do batismo com o Espírito Santo e o dom espiritual de variedade de línguas. Há um conceito equivocado presente em alguns grupos evangélicos denominacionais que faz com que as pessoas não creiam na atualidade dos dons espirituais e afirmam que as línguas estranhas do dia de Pentecostes foram apenas produto da capacidade sobrenatural de se falar em um idioma não conhecido, para que as pessoas de diferentes partes que ali estavam fossem evangelizadas ou pudessem ser evangelizadas. Então essas pessoas concluem que as línguas estranhas foram apenas para isso, e por essa razão dizem que as línguas estranhas não se fazem mais necessárias. Observe que esta conclusão é, no mínimo, apressada, não é? E é uma conclusão apenas baseada na interpretação equivocada desta passagem bíblica do livro dos Atos dos Apóstolos, onde mostra que os discípulos, não é? Depois que foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam essa capacidade sobrenatural de falar idiomas que eles não conheciam, não é? E isso é perfeitamente possível, não é? Mas é claro, como nós já estamos vendo, que esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento de poder, não foi algo apenas para capacitar a igreja momentaneamente, naquele momento, não é? Mas que estaria presente na história da igreja. A gente vai ver ao longo deste programa. Ora, queridos, nós não duvidamos da ação sobrenatural que operou naqueles primeiros irmãos, capacitando-os a falarem em idiomas que eles não conheciam. Mas o batismo com o Espírito Santo não se resume àquele fenômeno, não é? Como nós já dissemos, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, do poder de Deus, que habilita o crente para cumprir a missão de evangelizar o mundo e a viver uma vida vitoriosa sobre as tentações. O batismo com o Espírito Santo confere ao batizado a possibilidade de conhecer e vivenciar maravilhas divinas em sua vida, inclusive a possibilidade factual de falar com Deus em espírito, conforme está escrito, afirma, não é? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, e ele diz o seguinte: porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 2. As línguas estranhas são inicialmente um sinal de que o crente foi realmente batizado com o Espírito Santo. E é assim que tem sido através da história da igreja. E essas línguas estranhas
não trata de idiomas humanos desconhecidos de quem fala, como afirmam essas pessoas que nós acabamos de citar, mas de línguas espirituais concedidas pelo Espírito Santo para a edificação pessoal. É claro, é óbvio, não é, que o Espírito Santo, em algum momento, pode até repetir o que aconteceu no dia de Pentecostes. Claro que pode repetir. Ele pode, não é, conceder a alguém, não é, a capacidade de falar em um idioma que a pessoa não conhece. Isso tem acontecido ao longo da história. Não é? Vamos ler lá 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4. A palavra de Deus diz assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então observe que as línguas estranhas, elas não estão restritas a essa capacidade sobrenatural de falar um idioma existente, sem que a pessoa conheça aquele idioma. Isso é possível, como aconteceu no dia de Pentecostes. Não é? Então é possível que o Espírito Santo, de forma naturalmente sobrenatural, possa capacitar alguém a falar um idioma que a pessoa não conhece. Não é? Mas as línguas estranhas é mais do que isso. Línguas estranhas é uma língua espiritual que faz com que o crente batizado com o Espírito Santo tenha essa condição de se comunicar com Deus, porque está escrito que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Eu gostaria de citar um dos escritores respeitados, não é, da nossa denominação, que foi o pastor Estevão Ângelo de Souza. Ele diz no livro que ele escreveu, o livro Nos Domínios do Espírito, ele diz o seguinte: é verdade que 3 coisas se manifestaram por ocasião do dia de Pentecostes: o som de um vento impetuoso, as línguas de fogo sobre os crentes e o falar em outras línguas. Veja, ele coloca essas 3 coisas que podem ser vistas, não é, na passagem que mostra, que narra aquele evento, o dia do Pentecostes. Não é? Mas o que é que ele diz? Em momento que sucederam o evento do dia de Pentecostes e que outros crentes foram batizados com o Espírito Santo, houve apenas a manifestação do falar em outras línguas. Ou seja, mesmo que naquele primeiro momento tenha sido ouvido, não é, um vento como de um som, tenha-se visto línguas repartidas como de fogo sobre eles, e tenha-se ouvido eles falarem em línguas estranhas, nos eventos, ou seja, nos momentos subsequentes em que outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, apenas se ouvia as línguas estranhas falada por aqueles irmãos que foram batizados. Muito bem, nós vamos fazer uma pausa e daqui a pouquinho nós voltaremos com a reflexão sobre o batismo com o Espírito Santo. Aguarde aí, não saia, não deixe de assistir a nossa programação. Queridos, já estamos de volta com o programa O que a Bíblia Diz. Queremos, mais uma vez, agradecer a você pela sua honrosa audiência. E a você que ligou a sua televisão agora, ou mesmo está acompanhando pela internet, queremos mais uma vez transmitir a saudação do nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. O pastor envia a sua saudação, o seu abraço fraternal e o Salmo 133 para todos os queridos irmãos que têm honrado a Rede Brasil de Comunicação com a sua audiência. Muito bem, estamos falando sobre o batismo com o Espírito Santo, respondendo ao irmão Yuri. É uma pergunta, aliás, o e-mail que o irmão Yuri mandou não trouxe apenas uma pergunta, ele trouxe pelo menos 6 questões. E nós estamos tentando responder, sintetizar, não é? Esse já é o 3º programa que nós estamos respondendo as perguntas do nosso irmão Yuri, e estamos tentando sintetizar porque existem outros e-mails que a gente também vai abordar, ok? Muito bem, nós estávamos falando que as línguas estranhas, elas podem ser estudadas e percebidas como um sinal do batismo com o Espírito Santo, e elas também
não é, podem ser vistas como a manifestação do dom espiritual de variedade ou variedades de línguas. Não é? Quando os crentes lá na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo, pode-se ver que eles falavam, eles glorificavam a Deus em línguas estranhas. Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 44 ao 47. Leia comigo, diz assim: enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, a caravana que acompanhou Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Querido, note que Lucas, o evangelista Lucas, que escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos também, registra o seguinte: porque os ouviam falar línguas. Ou seja, como os discípulos que estavam ali presentes à casa de Cornélio entendiam, ou entenderam, ou perceberam que aqueles novos crentes foram batizados com o Espírito Santo? Como é que isso aconteceu? A resposta é: porque eles ouviram aqueles irmãos falar línguas. Não é? E lá no final do texto, o evangelista Lucas registra a fala de Pedro quando disse: estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo. Então, observe aqui a ligação que Pedro faz com o que acontecera no cenáculo em Jerusalém. Porque ele diz, estes, como nós. Quando ele diz como nós, ele estava se referindo ao dia de Pentecostes. Então, é como se Pedro estivesse dizendo, olha, queridos, esses irmãos, ou seja, o que está acontecendo agora com esses irmãos aqui na casa de Cornélio, é exatamente o que aconteceu conosco no dia de Pentecostes. Então a gente observa que o batismo com o Espírito Santo não ficou circunscrito àquela experiência gloriosa lá no cenáculo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, mas que o Senhor Jesus seguiu batizando outros crentes com o Espírito Santo. Então fica muito claro que o que evidencia o batismo com o Espírito Santo, não é? Ou seja, a imersão total do crente no Espírito, é o falar em línguas estranhas. Porque tanto lá, no dia de Pentecostes, os irmãos falavam línguas estranhas, muito embora naquele momento, naquela ocasião, por um ato sobrenatural, um fenômeno sobrenatural, não é? O Espírito Santo concedeu que aqueles irmãos falassem em idiomas que eles não haviam estudado, porque ali estavam presentes ali pessoas de vários lugares que falavam várias línguas. Então, os irmãos não estudaram as línguas, mas eles falavam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando batizou, ou seja, quando aqueles irmãos foram batizados com o Espírito Santo, eles receberam esta capacitação especial de falar em outras línguas. Então, eles falaram em outras línguas que não conheciam no dia de Pentecostes, e aqui na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, mostra claramente, como já lemos, que os irmãos também foram batizados com o Espírito Santo, porque os da circuncisão ouviram aqueles irmãos falarem em línguas estranhas. Bem, já o falar em línguas estranhas como dom espiritual de variedade de línguas, é concedido ao crente que, batizado com o Espírito Santo, buscar a manifestação dos dons espirituais em sua vida. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, mas é também a porta de entrada aos mistérios de Deus, não é? No sentido espiritual, e Deus começa a manifestar na vida daquele crente, não é? O seu poder. E os dons espirituais, eles começam, não é? De acordo com a vontade de Deus, a serem manifestados na vida da pessoa. Os diversos dons espirituais. Não é? Por exemplo, é interessante notar
que entre os dons espirituais que estão elencados lá em 1 Coríntios, capítulo 12 e verso 10, Paulo ali cita o dom de variedade de línguas, mas ele cita este dom em junção com o dom de interpretação de línguas. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí. Diz assim: a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Ou seja, Paulo está falando aqui da administração do Espírito Santo, dos dons espirituais na vida da igreja. Então, a uns ele ministra o dom de variedade de línguas e a outros o dom da interpretação de línguas. Ou seja, esses dons, nessa passagem bíblica, estão juntos, né? Estão unidos. Muito bem. Olha, querido, embora não seja uma tarefa fácil reunir toda a historiografia desse acontecimento majestoso do Pentecostes, passando por manifestações distantes e médias em relação ao nosso tempo, nós podemos sim, com certeza, a partir de comunidades cristãs do primeiro século, encontrar a presença dessa dádiva divina entre muitos servos de Deus. Podemos citar, por exemplo, a comunidade cristã conhecida pelo nome de montanismo, que foi um movimento cristão fundado por Montano, mais ou menos por volta dos anos 156, 157, ou seja, no segundo século da era cristã. E este movimento se espalhou através da Ásia Menor, em Roma e também no norte da África. O montanismo distinguiu-se como um retorno ao profetismo, tendo como objetivo reviver rudimentos esquecidos da mensagem cristã primitiva, sobretudo a esperança escatológica. E este movimento, o montanismo, propunha um rigoroso ascetismo, visando, tendo como objetivo, não é, a preparação para o momento final, ou seja, para o encontro com Cristo. Então veja que nós já temos aí, no segundo século, um movimento cristão, chamado montanismo, que evidencia claramente, não é, a permanência do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, não é, na vida da igreja. Por que não lembrar, por exemplo, o pietismo alemão, que foi um movimento surgido lá no final do século XVII e que influenciou o aparecimento de movimentos religiosos independentes de inspiração protestante. O principal representante deste movimento foi o pastor luterano Philipp Jakob Spener, que viveu de 1635 até 1705. O pietismo alemão defendia a renovação da piedade, ou seja, de uma vida de santidade, com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. Enfatizava a piedade, ou seja, uma vida santa para o indivíduo, e uma vigorosa vida cristã. E ainda podemos citar o movimento Holiness, que foi uma pergunta que o irmão Yuri mandou no seu e-mail, não é? O que é o movimento Holiness? Esse movimento é também conhecido como movimento de santidade. Ele teve início no século XIX e ensinava que a natureza carnal do homem pode ser purificada através da fé e pelo poder do Espírito Santo, possibilitando que os seus pecados sejam perdoados através da fé em Jesus Cristo. E os benefícios decorrentes dessa doutrina incluem, né, poder espiritual e a capacidade para manter a pureza de coração. A doutrina é tipicamente atribuída nas igrejas da santidade como total santificação ou perfeição cristã. O movimento de santidade surgiu com o objetivo de promover a santidade de um cristianismo pessoal, práticas de mudança de vida e bem avivadas. As crenças fundamentais do movimento Holiness, ou movimentos de santidade, são, primeiro, regeneração por graça, por meio da graça, através da fé, com a garantia da salvação pelo testemunho do Espírito Santo. Segundo, santificação total como uma segunda obra definitiva da graça, recebida também pela fé.
pela graça e realizada ou realizado através do batismo e do poder do Espírito Santo, através da qual o crente está habilitado a viver uma vida santa. Podemos citar ainda a história de John Wesley, pastor anglicano, lá do século XVIII, que foi precursor do movimento metodista, um movimento de avivamento espiritual cristão ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Um dos ensinamentos característicos de Wesley, John Wesley, foi o da santificação. Ele acreditava que era imperativo para os cristãos viver uma vida livre de pecados. Vários outros nomes de líderes pentecostais dos séculos XVIII e XIX poderiam ser elencados, como, por exemplo, Jonathan Edwards, não é? Charles Finney, Charles Spurgeon, Dwight Moody, George Whitefield e outros. Mas, queridos, o que a gente quer ressaltar aqui é a realidade da presença do Espírito Santo revestindo a igreja em toda a história da noiva de Cristo. E eu quero destacar aqui, para a gente finalizar este assunto, que o ponto principal que a gente vê em todos esses momentos da manifestação do revestimento de poder, não é, da igreja, é o convite, a convocação a uma vida de santidade. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo está atrelado, não é, à vida de santidade. Quando o crente, uma igreja, se santifica, crê no batismo e busca o batismo, recebe o batismo com o Espírito Santo. Até porque o batismo é com o Espírito Santo. Portanto, para receber este batismo, é preciso buscar uma vida de santidade. Queridos, nós vamos concluir o programa por hoje, não é? E no próximo programa de resposta, nós estaremos respondendo outro e-mail. Eu quero agradecer penhoradamente ao irmão Yuri, e é claro que não dá para falar tudo sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, mas pelo menos demos aqui algumas pinceladas sobre esta doutrina gloriosa. A nossa oração é que a sua vida continue sendo abençoada por Deus e toda a sua família também seja alcançada por esta graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.